Fala, torcedor pernambucano que me acompanha aqui no YouTube. Bora simbora falar sobre futebol, bora simbora falar do esporte, que comprou o goleiro do São Paulo, ex-Juventude, o Thiago Couto. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa negociação e também sobre o Pedro Viena, jogador da base do São Paulo, que também está vindo para compor o elenco do esporte. Então, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Medeiros, você está no Pernambuco em Jogo, onde a gente está todo dia aqui falando as informações, comentando, melhor dizendo, as informações dos times pernambucanos. Lembrem que esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês, e vocês podem ficar à vontade, vocês podem interagir, deixar sua opinião nos comentários, e claro, que desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque daqui a pouco chega a 2.000 inscritos, então não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal. E bora, sem mais delongas, falar sobre essa chegada dos jogadores aí pro esporte. Bom, o esporte reapresentou nesta quarta-feira, dia 27, e vários jogadores chegaram, né? Alguns reforços inclusive chegaram. Os que não chegaram foi justificado, o caso do Luciano Castan, que é por conta de uma questão contratual, o caso também do Pablo Diego por questão contratual, o Alan Ruiz por questão pessoal, e esses jogadores devem chegar aí no início de janeiro, mas já o Zé Roberto já se apresentou, o Arthur Kaique já se apresentou, e o esporte segue no mercado para comprar jogadores, para contratar jogadores, está negociando aí, finalizando a negociação pelo Romarinho, né? O esporte deve adquirir o Romarinho em definitivo, deve comprar o jogador do Fortaleza, e agora o esporte deve fazer uma outra compra, tá? O esporte está comprando o goleiro Thiago Couto, que pertence à equipe do São Paulo, jogou a última temporada no Juventude, onde foi um dos destaques do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série B. Juventude que conquistou o acesso, e o esporte agora vai comprar o jogador que tem 24 anos de idade, pertence ao São Paulo, como eu falei. O esporte fez essa negociação com o São Paulo, né? Segundo o jornalista Gabriel Wacker, né, publicou que os valores dessa negociação serão mantidos em sigilo. Primeiramente, os clubes concordaram que o valor dessa negociação, dessa compra, serão mantidos em sigilo. Aí você vai dizer, nossa, mas quem é que deu essa negociação, essa contratação do Thiago Couto para o esporte? Foram os jornalistas André Hernan e o jornalista Marcelo Azan, dois jornalistas confiáveis lá de São Paulo, né, deixando aqui os créditos para ele da matéria, da notícia dessa contratação do Thiago Couto e do Pedro Viena, que também vou falar um pouquinho dele. Mas vamos lá, o Thiago Couto é um goleiro que chega para disputar titularidade no esporte, né? O Juventude levou o Renan para a gente ver um pouco da escolha do Juventude, né? Deixou seu destaque embora, né? Porque não depende apenas do Juventude, depende do São Paulo, o que o esporte pode ter oferecido para o São Paulo, né? Boa relação da diretoria do esporte com a diretoria do São Paulo pode ter tido pode ter sido um fator importante para essa negociação do Thiago Couto. E o Thiago Couto é um goleiro que jogou, né, mais de 30 jogos pelo Juventude na Série B, ou seja, um cara que manteve a regularidade, teve uma sequência, foi um dos destaques da Série B, assim como o Kaique França foi. O esporte trouxe dois destaques da Série B, dois jogadores jovens, os dois em definitivo, né, o Kaique França e o Thiago Couto. E tem ainda o Jordan ali, que deve ficar como terceiro goleiro, né? Deu ruim aí pro Jordan, porque acho que nessa disputa entre o Thiago Couto e o Kaique França será uma disputa entre eles. O Thiago Couto joga a bola com os pés também, algo que o Mariano Souza gosta, que o goleiro jogue com os pés, né? Deu pra ver um pouco disso na Série B do Campeonato Brasileiro. E é um goleiro que provavelmente tinha interesse de outros clubes, porém o esporte acabou contratando. Em definitivo, o jogador será do esporte. O esporte deve confirmar, tá, essa compra a qualquer momento, já tá tudo certo, e esse acordo foi fechado entre o esporte e o São Paulo. Thiago Couto, 24 anos, goleiro que estava no Juventude, pertence à equipe São Paulina, é o novo goleiro do esporte. Acho uma boa contratação. Acho que o esporte agora tá seguro no gol pro início da temporada. Kaique França e o Thiago Couto e o Jordan, né, que o Jordan eu acho que ainda pode ajudar aí nesse elenco. Então, três goleiros interessantes aí pro esporte. O Denival, a gente não sabe qual será o destino do Denival, mas agora o esporte trouxe aí dois jovens goleiros de boa qualidade para a Série B do Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então é isso, Thiago Couto contratado em definitivo, e um outro jogador, tá? Um outro jogador vindo para o esporte. Eu tô até aqui também com a mesma matéria do Marcelo Azan e do André Hernan, que fala sobre a contratação do Pedro Viena. Jogador nascido no ano de 2002, tem 21 anos de idade, e ele é um jogador, tá, que vai chegar para o Leão da Ilha por empréstimo, né? No caso do Thiago Couto foi em definitivo, o esporte comprou o jogador do São Paulo, porém agora o Pedro Viena vai jogar também com as cores leoninas. Ele é um meia, 21 anos de idade, como eu falei, formado nas categorias de base do São Paulo. Ele teve uma lesão, teve uma grave lesão no ano de 2022 e depois foi buscando seu espaço
né, na equipe do São Paulo. Ele foi um jogador que jogou no Sub-20 do São Paulo, é considerado uma das principais joias do clube paulista, né, precisa dessa rondagem, porque depois dessa lesão ele não conseguiu ter essa sequência, não conseguiu ter essa oportunidade na equipe do São Paulo, e agora o São Paulo vai mandar o jogador para o Sport para ser um meia aqui, então por empréstimo o Viena vem para compor, né, melhor dizendo, o elenco do Sport. O que eu pude ver do jogador, dizer que eu conheço o jogador é muito, tá? Eu não conheço o jogador, mas eu pude dar uma pesquisada sobre ele, pude acompanhar um pouco a maneira e a característica dele. E bom, ele é um meia central, um meia de velocidade, ou seja, ele é um cara que vai para cima dos defensores, um cara que tenta criar boas jogadas e ter um bom lançamento. É isso que eu posso falar do jogador. Ter um bom lançamento, é um cara que vai para cima do defensor e tenta ajudar ali a criar boas oportunidades de ataque. O que eu acho que pode ter acontecido, isso é uma opinião, tá? Não é uma informação. Eu acho que o Pedro Viena, essa vinda do Pedro Viena, o São Paulo precisando colocar um jogador para jogar, um jogador que precisa dessa sequência, ainda mais uma das principais joias do clube, né? Pode ter facilitado essa negociação do Thiago Couto no Sport. Haviam se falado, né, que o Felipinho estaria indo pro São Paulo, porque o São Paulo queria um lateral esquerdo, e o Felipinho poderia estar indo pro São Paulo como um contraponto disso do Thiago Couto. Foi desmentido, isso não vai acontecer, tá? O Thiago Couto é uma negociação, o Felipinho não vai pro São Paulo, ao menos nesse momento não tem nada, né? Até porque o Sport acabou de comprar o Felipinho também. Então o Sport já fez 3 compras aí pra Série B, né? Para o ano 2024, melhor dizendo, né? Que foi o Romarinho, o Felipinho e agora o Thiago Couto, goleiro que vai chegando pro Sport em definitivo. Então, essas são as informações, tá? O Marcelo Azan e o André Hernan trouxeram essas contratações do Pedro Viena e do goleiro Thiago Couto, que eu considero boas contratações para o Sport. E o Pedro Viena, até porque não vai ser um cara que eu acho que chega para ser titular, vai ser para ajudar, para ficar ali à disposição no banco de reservas. Então não tem tanto que a gente analisar essa contratação nesse primeiro momento, tem que esperar ele jogar. Mas o Thiago Couto, né, sim, é um cara que vai disputar essa vaga com o Kaique França. Hoje eu vejo o Kaique França um pouco mais à frente, vejo o Kaique França um pouco mais preparado para assumir o gol do Sport, porém, caso não esteja preparado, vai ter uma sombra e vice-versa. Então é isso, muito obrigado a todos no Castil e até a próxima.